convidado de hoje, o pesquisador André Pereira Neto. Ele lançou recentemente o livro Conselho de Favores, Controle Social na Saúde, a voz dos seus atores. André, boa noite, obrigado pela presença aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse para o assinante como é que é a formação e a função desses conselhos de saúde, que acho que a grande maioria não conhece, né? Em 1986, quando foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, foi proposto a criação de um Sistema Único de Saúde, onde um dos pilares do Sistema Único de Saúde seria o controle social. O que é o controle social? O controle social é o princípio de que, segundo o qual a sociedade controla o Estado. A sociedade, através de seus órgãos representativos, controlaria e proporia ao Estado as prioridades para a saúde. E esse princípio foi consagrado na Constituição de 88 e depois passou a funcionar. Hoje existem em todos os municípios do Brasil, em todos os estados do Brasil, conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Saúde com essa finalidade. Ele é composto por representantes dos usuários, dos gestores e dos profissionais de saúde. E como é que são escolhidos esses representantes? Eles são normalmente escolhidos nas cidades em conferências municipais de saúde, nos estados em conferências estaduais de saúde, através de processos eleitorais. E no seu levantamento você identificou aí irregularidades na formação e na atuação desses conselhos. Hoje existem mais de 5.000 conselhos no Brasil e nós entrevistamos os representantes dos usuários em 3 capitais do Brasil: Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. 3 regiões importantes do Brasil, 3 das mais importantes tradicionais cidades com expressão política e participação popular no Brasil. Entrevistamos os representantes dos usuários e o que eles nos falaram, em poucas palavras, é que o que motiva muitos deles a participar dessa instância deliberativa é exatamente o fato de eles poderem trocar favores com gestores, com prefeitos, com secretários de saúde e com eleitores que trocam favores todos entre si. A ideia que eles nos apresentaram está longe, muito longe, daquela sonhada na Conferência Nacional de Saúde de 1986. Que tipos de favores? Favores, por exemplo, cargos, empregos, DAS, cargos comissionados. É uma situação em que o conselheiro municipal de saúde é eleito e troca favor com o cidadão, e o cidadão presta apoio a esse conselheiro, que troca favor com o gestor. Um exemplo que eu dou, que está no livro, é, por exemplo, um conselheiro que precisa fazer uma operação de catarata. Normalmente ele teria que entrar numa fila para conseguir um dia para operar. Isso seria daqui a 1 ano ou 2, de acordo com a situação. Mas como ele é amigo do diretor de um hospital, ele consegue uma vaga para operar a catarata dele. Então ele fura a fila e consegue a vaga para ele operar a catarata dele. Às vezes ele também fura a fila e consegue operar a catarata de um amigo dele. Às vezes ele fura a fila e vende a vaga para operar a catarata de alguém. E de acordo com a situação, ele pode inclusive recorrer a um deputado, a um prefeito, a um senador para conseguir uma cirurgia ou uma operação mais sofisticada. Então, nesse sentido, cria-se uma rede de troca de favores entre o cidadão, o conselheiro municipal e o conselheiro e o político. É um pouco essa trama de interesses recíprocos que a gente, infelizmente, detectou na realização desse trabalho. A gente lamenta muito que isso tenha acontecido, mas nós temos apenas 50 anos de vida democrática e pouco mais de 20 anos de Conselho Municipal, de Conselhos de Saúde. Então, essa experiência que nós esperávamos que não ocorresse, infelizmente, nós detectamos. Mas é sempre bom lembrar que apenas em 3 capitais. 3 capitais importantes, né? E a gente não fez uma investigação ampla, pegando a situação do país como um todo. Mas 3 capitais das 3 pesquisadas. Representam 100%. São 3 capitais, são 3 capitais com uma tradição política muito forte, onde nós esperávamos encontrar tudo menos esse tipo de resposta. O que me surpreendeu também nas entrevistas foi a naturalidade com que as pessoas falavam sobre isso. Elas falavam sobre isso como se estivessem falando assim, estou com sede, Sérgio. Uma coisa normal, banal. Estavam falando de troca de favores, de venda de vaga em hospital, né? E eu faço, inclusive, aí uma hierarquia de carteiradas, né? Como nós falamos aqui na nossa linguagem, aqui no Rio de Janeiro, a carteirada, que é o uso da sua condição
de homem público para tomar benefício privado. Em guardadas as devidas proporções, o que o senador Demóstenes, de uma forma ou de outra, fez, é o que nós, infelizmente, presenciamos na voz dos conselheiros entrevistados. Olha, André, é triste essa situação, esse quadro que você apresenta dos conselhos de saúde. Eu lembro, quando eu cheguei aqui em Brasília nos anos 90, tinha as reuniões do Conselho Nacional, cheguei a acompanhar algumas, e era de grande nível, inclusive acompanhava muito a doutora Zilda Arnes, que era uma das integrantes aí do Conselho. O que é que fez, André, esse desvirtuamento da função, que deveria ser uma função nobre, para virar o que você retrata aí no seu livro? Olha, eu acho que tem primeira coisa que há que se resgatar, que até no nome da dona Zilda Arnes, que existem outras Zilda Arnes atuando dentro dos conselhos municipais de saúde em diversas cidades do Brasil, né? Quer dizer, é o custo a crer que essa seja a tônica que se verifique no país como um todo. Mas, de qualquer maneira, no livro a gente remonta o que a gente chama de cultura política, né? A cultura política patrimonialista, né, em que um cidadão que ocupa um cargo público passa a usar o cargo público para tirar benefício privado, a expressão sociológica que se usa é o patrimonialismo, é isso. Sérgio Buarque de Holanda já observa patrimonialismo no Brasil colonial, Raimundo Faoro já observa patrimonialismo no Brasil da República Velha. Quer dizer, existe uma cultura política patrimonialista, em que o homem público, em vez de querer o bem público, o bem comum, ele ocupa o cargo público para querer o bem privado, o bem dele, o bem de si. Situação horrorosa, né? E aí a gente vê que a população fica refém do serviço privado. Por exemplo, um dado recente do IBGE mostra que as famílias de 2009 para cá, elas gastam 27% a mais com saúde do que os governos. Quer dizer, elas desembolsam mais com gasto com saúde do que o governo. Então, quer dizer, até quando que a gente ainda vai ter que pagar por um serviço que deveria ser oferecido? Não de graça, porque a gente já paga por ele, né? O mais importante ressaltar, quer dizer, se o controle social existisse efetivamente, seguramente o serviço teria que ter mais qualidade. O controle social funcionando efetivamente é um pré-requisito para o funcionamento do serviço com qualidade, com atendimento universal. Como o controle social funciona precariamente, como o controle social, no meu entender, funciona ainda cercado a esse tipo de vício, infelizmente, nós vamos ter esse tipo de consequência que você muito bem sinalizou, Ivete. E a gente espera que esse quadro mude, né, e que não seja um modelo falido esses conselhos de saúde. E essa denúncia é importante. Deixa eu agradecer a participação do André, que lançou o livro Conselho de Favores, Controle Social na Saúde, a voz dos seus atores. Obrigado, André, mais uma vez pela sua participação aqui conosco.